gravar a aula, certo? Então, eu gostaria que todos vocês fizessem o seguinte. As nossas aulas são sempre na segunda-feira, às 10h30 da manhã. É um horário fixo as aulas de História pelo Meet. Isso aí já é determinado pela coordenação da escola, tá? Então, na segunda, 10h30, vocês têm compromisso, a não ser que aconteça algo muito excepcional. Outra coisa, das 10h30 até 10h40, nós estamos recebendo os alunos na sala. Passou de 10h40, eu não permito a entrada mais. Por quê? Porque senão a aula vira uma bagunça. Toda hora menino entrando, menino... Aí você não dá uma continuidade, isso não é bom. Então, nós já vamos combinar aqui. Segunda, 10h30. Você tem até 10h40 para entrar na turma. Não entrou 10h40, 10h41, eu já não permito a entrada mais. As aulas são sempre gravadas, vocês podem ficar tranquilos. Se você perder alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou com o professor Rogério e pedir o vídeo que a gente manda para vocês no PV, tá certo? Outro ponto. Os alunos que participam da aula do Meet, na aula de História do Meet, tem uma pontuação a mais no final da nota. Para isso, precisa responder a chamada e precisa ficar até o final da aula. Se você sair antes, não tem como. Você vai responder a chamada na entrada e na saída. Agora, por exemplo, você vai lá no chat e vai colocar o seu nome, a turma que você estuda e presente. Então, por exemplo, Cálita Cristina, ela vai pôr Cálita Cristina, a turma que ela estuda, presente. Quem já fez isso, beleza, não precisa fazer agora. No final da aula, quando a gente encerrar tudo, novamente, antes de sair, você vai colocar seu nome, a turma, presente. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Eu estou falando um pouquinho alto, porque tinha gente conversando perto e vai virando um barulhão. Gente, eu estou numa vontade de ir para a sala de aula, vocês não têm noção. Então, professor Rogério, está com você? Fique à vontade. Qualquer coisa, eu vou lendo no chat. Se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem escrever no chat que eu vou lendo, tá? Bom dia para vocês, tudo bem, né? Bom, o nosso texto ele já começa aí, tem que ler o texto para fazer as atividades, formação das monarquias nacionais. Por que esse tema é importante? O Brasil hoje, por exemplo, é um país independente. As monarquias nacionais, elas deram origem ao que nós conhecemos como país hoje. Não havia país com a forma como nós conhecemos hoje até a formação das monarquias nacionais. Elas determinaram a fixação de fronteiras, determinaram também a criação de impostos, de leis nacionais e de moedas, tá? E nós temos aí no nosso texto alguma descrição sobre isso. Então, para o país funcionar como ele funciona hoje, até chegar como a gente está hoje, houve um caminho, houve um processo que foi sendo estabelecido, tá? E hoje nós temos um governo que ele tem uma justiça própria, ele tem instituições organizadas, e essas instituições elas funcionam justamente graças a essa organização que foi criada primeiro na formação das monarquias nacionais. O primeiro país a se formar como monarquia nacional foi Portugal. E esse processo em Portugal ele ocorreu por meio de guerra e casamento. Havia o que nós chamávamos de casamento por interesse, o casamento por amor, o romance que a gente vê nos filmes, nas novelas, que a gente vivenciou nas histórias do casamento de papai, mamãe, vovô e vovó, isso é muito recente. Os casamentos eram todos por interesse, sempre havia a intervenção da família, a família direcionava com quem iria se casar, principalmente se as famílias fossem ricas, os noivos fossem de famílias importantes. Então,
No caso da formação de Portugal, ele surge através de um casamento de interesses, tá? Havia uma ocupação das terras onde hoje está Portugal por um povo que é chamado de Mouro. Quem são os mouros? São os islâmicos. Esses islâmicos... Dando aula de história escondida aqui da neta. Esses islâmicos são os árabes. Eles tinham feito um processo de expansão por volta do século VIII. Essa expansão, eles conquistaram toda a Península Arábica, direcionaram para a região onde hoje estão os países da Síria, da Jordânia, boa parte do que hoje é Israel, Líbano, mas também eles conquistaram o Irã, a Pérsia, e depois eles se dirigiram para a região oeste. Na região oeste eles conquistaram o Egito, depois todo o norte da África, e atravessaram um estreito, uma faixa de mar bem pequena, que dá para ver, né, nesse ponto da Europa, perdão, da África, dá para ver o outro lado do mar Mediterrâneo, que é já o extremo sul da Espanha e Portugal, é chamado de Estreito de Gibraltar. Então, eles atravessaram o mar Mediterrâneo nesse local e dominaram durante 400 anos as terras onde hoje estão Portugal e Espanha. Aí, por volta de 1190, 1200, houve um movimento, né, chamado de cruzadas. Dentro de uma dessas cruzadas, houve um movimento que direcionou soldados cristãos para expulsar os árabes que estavam nas terras do Condado de Aves. Aí você vai ver que no nosso texto aqui está assim, ó, dinastia de Aves. O Condado de Aves, o Condado portucalense, ele foi dado como garantia da boa fé do nobre, né, que tinha muitas terras, para um soldado, que é o tal do Dom Afonso Henrique, se não estiver enganado. E ele prometeu a mão da filha dele em casamento e mais as terras, caso ele expulsasse os árabes dessa região, que é o condado portucalense. Depois de um certo tempo, ele e os filhos e netos deles transformaram essa região independente, eles formaram um novo país. Eles estabeleceram a fronteira separando as terras do reino de Castela e Aragão, e aí ele vai formar um novo país. Começa a impor uma nova língua, aí é uma característica, né, das monarquias nacionais, uma língua nacional. Tá? Então ele vai impor uma língua nacional, que era a língua da família dele, do povo dele, em toda a região onde era o país chamado Portugal. Depois ele realiza uma pequena expansão, aumenta um pouquinho o território de Portugal e consolida, mantendo os árabes fora dessas terras. E onde esses árabes que moravam em Portugal foram? Bom, foram para as terras da Espanha. A Espanha ela vai se livrar da ocupação dos árabes só 400 anos depois. Você pediu leite, Alice? O dia onde? Tá com uma maluca, não fala para ela lá passando. E nesse processo, então, houve um casamento e houve uma guerra. Foram assim que foram formados a maioria dos países da Europa. Casamentos reais, guerras de expansão, acordos entre famílias de nobres para a formação de uma família real, e assim por diante. Chegou um momento em que praticamente todas as famílias reais da Europa, por volta do século XVII, XVIII, por volta de 1780, praticamente todos os reis e rainhas eram parentes uns dos outros na Europa. Tamanha era a prática dos casamentos de interesse. O rei da França casava com a princesa da Espanha, né? O príncipe de Portugal casou-se com uma princesa espanhola. O príncipe da França casou-se com uma princesa da Itália, por exemplo. Depois, um príncipe português casou-se com uma princesa austríaca. O príncipe e o rei da Inglaterra casou-se com uma outra princesa da Espanha, e assim por diante. Eles foram fazendo alianças militares através dos casamentos, políticas, e nisso tudo era uma forma de estabelecer respeito de um país com o outro.
Então, esse processo de formação dessas monarquias, ele foi um processo longo, tá? Mas ele foi similar. Ele envolveu... Por que ele foi similar? Ele envolveu casamentos políticos, nesse caso, né? O casamento estava associado à política, e, às vezes, à ação militar. Mas aí o que mais que houve de similar entre eles, de semelhança? A unificação dos territórios e a definição das fronteiras, a unificação da língua, a criação de uma moeda para todo esse território, porque antes havia a realidade dos feudos, cada senhor feudal ele podia criar a própria moeda dele e os impostos dele. Então, ele também vai criar impostos que eram nacionais. Tá? Depois, mais à frente, a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, é assim que se começa a formação das monarquias nacionais. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos uma moeda, que é o real, que vale para todo o território. Nós temos uma língua portuguesa, que eu gosto de falar mais que ela é língua brasileira, né, porque ela é diferente do português de Portugal, que ela é falada em todo o território, apesar da existência das línguas quilombolas, apesar da existência das línguas indígenas, apesar da existência nas colônias de italianos e de alemães no sul do Brasil ainda, das línguas maternas deles. O italiano do século XIX ainda existe no Brasil. O alemão do século XIX ainda existe aqui no Brasil. Tem palavras que são usadas aqui que já não usam mais na Europa. Tá? Então, nós temos uma língua oficial, que é a língua portuguesa, mas temos outras línguas dentro do Brasil. Então, assim também foi na formação das monarquias nacionais. Impôs-se uma língua como oficial. E também impôs-se uma religião como oficial. Qual religião? A religião católica. Tá bom? Aí aqui fala assim, o nosso texto ainda, bem aqui, ó, bonitinho. A Espanha ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela. Casou-se a rainha Isabela e o rei Fernando. No ano de 1492, eles se casaram, eles consolidaram a formação do território. O casamento deles juntou os dois exércitos, essa junção dos dois exércitos foi capaz de expulsar os árabes das terras da Espanha, e no mesmo ano eles iniciaram o processo de navegação, de descoberta de novas terras e busca de riquezas, que culminou na descoberta da América, em 1492. Então, é muito importante esse processo aqui. A partir desse processo de formação das monarquias nacionais, começa também a formação de um novo sistema econômico que a gente chama hoje de capitalismo. Tá? Os reis garantem as medidas necessárias para o fortalecimento do comércio e da expansão comercial, inclusive. Aí ele cita assim, no nosso texto ainda, a França. Bom, a França foi considerada o exemplo máximo do absolutismo europeu. Esse processo foi consolidado com a consolidação da dinastia capetinga. Por que tem esse nome? Tinha um camarada, um rei chamado Hugo Capeto. Se você pensou assim, como eu pensei também, muitos anos atrás, quando eu estudei, que esse camarada tinha uma parte com o capeta, não tem problema não, tá? Eu pensei isso também na época, esse camarada tem parte com capeta, mas capeto é um nome provavelmente de origem latina, de origem italiana. Foi muito comum, né, na França a colonização dos romanos na época antiga, e ficou tanto a língua quanto as famílias. Então, quando fala Hugo Capeto, é como se a gente estivesse falando, por exemplo, um nome comum hoje na Itália, o nome da família Capello. Fábio Capello, Roberto Capello, Roberto Mantini. Então, eu penso que esse nome Capeto não tem nada a ver com o capeta, mas sim com a família dos Capetos. E essa família ela morava na França na época da formação da monarquia na França. E o rei era o tal do Hugo Capeto. E aí ficou. Depois, por não ter descendência dele, um primo dele da dinastia Valois, tá, passou a ser rei. E, por fim, na Inglaterra, nós temos a dinastia do Plantageneta e dinastia dos Tudor. Isso tem importância para nós? Mais ou menos, né? Não é tão importante assim gravar esses nomes, mas é importante entender entender a importância que tem mesmo, que foi a consolidação do Estado, a criação das leis, da justiça, do sistema econômico, do gerenciamento da moeda. O governo ele passa a gerenciar quem vai fazer as moedas. A moeda era feita de ouro e de prata, tinha que ter o carimbo com a carinha do rei ou da rainha,
tá? Então, eles fiscalizavam também se as moedas que estavam circulando, se elas eram verdadeiras ou se elas eram falsas, tudo para proteger o que é atividade comercial. Protegendo a atividade comercial, então, o rei beneficiava os comerciantes, mais ou menos, mas é porque, através da atividade comercial e da circulação das moedas, o rei cobrava impostos, impostos dos trabalhadores, mas também dos comerciantes. E esses impostos o rei usava para pagar os funcionários públicos, mas também para pagar os soldados do exército, tá bom? O que garantiu a formação do Estado Nacional? Foi só o poder do rei? Foi só o interesse da Igreja Católica em apoiar o rei? Foi só o interesse dos comerciantes? Não. Foi também o esforço dos soldados que lutavam no exército em troca de um salário. Esse salário vinha do pagamento dos impostos, tá? Na próxima página nossa aqui, bonitinha, que é a página 2, tem um resumo, um contexto histórico de como se deu tudo isso. Bom, como ocorre a formação dos reis e das monarquias dos estados nacionais? Ocorre com a crise do senhor feudal. Ocorre com a crise da nobreza feudal, na Baixa Idade Média. O que é isso? Bom, a Baixa Idade Média é um período que vai por volta do ano 1050 até mais ou menos o ano 1450. Como houve essa crise do sistema feudal? Bom, ela está associada a diversos fatores. Houve crise sanitária, várias epidemias nesse período. Então, houve um período em que a população diminuiu bastante por causa de uma epidemia como a peste negra, parecida com essa que a gente convive hoje, né? E causou muitas mortes, muitas pessoas morreram, então o poder econômico dos senhores feudais, que era associado ao poder de trabalho da população, diminuiu. Quanto menos pessoas trabalham nas terras dele, menor o poder econômico e político desse senhor feudal. Então, o poder dele foi afetado pelas pandemias, mas também pelas guerras que eles travavam entre eles mesmos constantemente. Os senhores feudais adoravam uma batalhazinha, uma guerrazinha aqui, outra ali, e eles viviam, como é que eu vou dizer para vocês, treinando para essas batalhas. Eles faziam torneios, dá para imaginar, torneios de batalha. Quando eles não estavam em guerra, eles faziam torneios de batalha. Só que no meio disso tudo também houve o crescimento do comércio, tá? Houve o crescimento do comércio, houve o crescimento da atividade artesanal e as cidades voltaram a crescer. Num dado momento em que não havia nem guerras e nem epidemias, houve o crescimento demográfico. O que isso quer dizer? A população cresceu. Tá bom? Esse crescimento demográfico favoreceu o comércio e favoreceu principalmente a atividade urbana. As pessoas tinham uma qualidade de vida melhor na cidade do que no campo. Não sei por qual motivo a gente pode dizer sobre isso, mas eu creio que no campo a exploração do trabalho era maior, a expectativa de vida era menor, as pessoas estavam mais sujeitas a adoecer sem assistência de ninguém, né? Sem contar as questões de catástrofes naturais. Bom, na cidade, uma pessoa acabava socorrendo a outra se houvesse uma catástrofe natural, mas no campo, muitas vezes a pessoa estava isolada na cabaninha dela, no ranchinho, e morria sozinha, ela e a família lá, certo? Mas voltamos então aqui ao contexto do desenvolvimento, que está aqui no nosso texto. O ideal dos comerciantes, dos burgueses, era de continuar desenvolvendo a atividade deles. E para desenvolver as atividades deles, eles sabiam que precisavam eliminar alguns problemas que eles tinham com os senhores feudais. Entre eles, muitas moedas que atrapalhavam a atividade comercial. Eles tinham que trocar constantemente de uma cidade para outra de moeda. Os senhores feudais cobravam impostos sobre isso. Outra questão também é a cobrança de direito de passagem. Bom, as estradas estavam dentro das terras do senhor feudal. As pontes também. E aí, para usar essas pontes e essas estradas, tinham que pagar direito de passagem. E isso atrapalhava a atividade comercial. Então, os comerciantes começaram a demonstrar um certo interesse em apoiar o rei, fornecendo empréstimos para que o rei contratasse um exército. E com esse exército controlasse as ações dos senhores feudais.
Em algumas regiões também, as cidades se tornaram independentes da vontade dos senhores feudais antes ainda da formação das monarquias. Como é que isso aconteceu? Bom, os comerciantes cansaram-se da exploração dos senhores feudais. As cidades, elas cresceram, na maioria das vezes, ao redor do castelo do senhor feudal. Então, o senhor feudal cobrava muitos impostos dos habitantes dessa cidade. Só que eles começaram a achar que era injusto que eles cobrassem tanto imposto e nada desenvolvesse na cidade. Havia acúmulo de lixo nas ruas, daí as epidemias, né? Havia esgoto correndo a céu aberto, as fontes de água eram contaminadas pelo lixo e pelo esgoto. Então havia diversos problemas para ser resolvido dentro das cidades. E aí a população e os comerciantes passaram a exigir a liberdade. Algumas regiões juntou a população e os comerciantes e compraram a liberdade do senhor feudal. Onde o senhor feudal resistiu e não queria abrir mão da liberdade das cidades, o povo e os comerciantes lutaram pela liberdade contra o senhor feudal. Essas cidades, elas foram chamadas de comunas. Dentro dessas comunas, por que ela tinha esse nome? Moravam pessoas que eram desprezadas pelo senhor feudal. Os nobres eram senhores feudais e as senhoras feudais. Tá? E o povo comum, o povo que não era, como diziam eles, de sangue azul, eram só plebeus, né, servos, morava dentro da comuna. Então, o castelo pertencia à nobreza. A comuna, as casas comuns, as ruas, pertenciam ao povo comum, entre eles os comerciantes. Então, quando fala assim de comuna, já era uma maneira do nobre relacionar com os habitantes da cidade com um certo preconceito. Esse movimento de busca de independência foi chamado de movimento comunal, certo? E as cidades que conseguiam liberdade eram chamadas de comunas. Lembrando que eram as pessoas comuns que moravam nessas comunas, nessas cidades. Os nobres, eles não, eles moravam nos seus castelos. Eles não se relacionavam com o povo diretamente, eles se achavam superiores. Bom, bom, dentro disso tudo também, nós temos que levar em consideração os interesses da Igreja Católica no fortalecimento do rei. Por que a Igreja Católica tinha interesse no fortalecimento do rei e do governo dele? Havia muitos problemas religiosos dentro da Europa que a Igreja buscava combater, que ela chamava de heresias, certo? E os reis prometeram, em troca do apoio político, religioso, ideológico da Igreja Católica, prometeram que, se a igreja apoiasse eles garantiriam que a única religião existente dentro do reino deles seria a religião católica. Aí você vai ter problemas, por exemplo, em Portugal e Espanha, de expulsão de mouros que ficaram para trás depois das guerras, de expulsão de judeus. Muitos judeus foram expulsos da Espanha, muitos judeus foram expulsos de Portugal depois, tá? Então não foi só Hitler e os alemães que perseguiram os judeus, não. Os cristãos em diversos países perseguiram os judeus. Cobraram dinheiro deles, depois perseguiram. Alguns foram obrigados a se converter ao catolicismo, outros foram condenados à morte numa fogueira, porque se recusaram a converter ao catolicismo. Houve diversos momentos assim na formação das monarquias nacionais, relacionado também à perseguição religiosa. Tá? Então, nessa época, política e religião andavam juntinho, uma com a outra. Isso é o que nós chamamos de Era Moderna, Baixa Idade Média e Era Moderna, o início da formação das monarquias nacionais. Agora vem a parte boa da nossa aula, né? Vem as questões que estão lá no portfólio. Olha aqui, eu puxei de lá, eu fiz o print, depois eu fiz o PDF, tá aqui, ó. Questão 1. Sobre a centralização política na Europa durante a época moderna, é correto afirmar que se tratou de um processo uniforme. O que é uniforme? Que é idêntico, que é igual. Tá? Quando você vai de uniforme para a escola, fica todo mundo igualzinho a roupa, né? Branca. A camiseta branca, a bermuda, ou a saia azul, ou a calça, que esse é o uniforme padrão da escola, né? Tem que ser azul. E quem vai de preto, de verde, bom, tá fora do padrão.
a escola passou a exigir, depois de um certo tempo, só camisetinha branca, mas vai todo mundo de branco, com o logo da escola, fica uniforme, certo? E uniforme, então, quer dizer que foi tudo da mesma forma. Então, o processo de formação das monarquias nacionais foi uniforme, foi o mesmo, e no mesmo momento, em toda a Europa. Isso é verdade ou é falso? É claro que é falso, tá? Porque Portugal formou-se 150 anos antes da Espanha, 170 anos antes da França e 160 ou 180 anos antes da Inglaterra. A Espanha, a França, a Inglaterra e Portugal se formaram primeiro como monarquias absolutistas, estados modernos. A Holanda se formou depois, a Bélgica se forma depois, a Alemanha só por volta do ano 1860, a Itália também, a Áustria se forma depois por volta do ano 1650. Então, são diversas datas diferentes de formação desses países, datas, mas havia semelhanças entre eles. Letra B. Foi um processo no qual a burguesia ocupou o poder e os reis e as rainhas tinham pouco poder. Está errado. Foi um processo no qual a burguesia apoiou o fortalecimento do poder de reis e rainhas. A burguesia tinha o poder econômico, dinheiro, mas o poder político, o poder de governo, era dos reis. Letra C. Ocorreu de maneira similar nos países europeus, entretanto, em tempos e épocas distintas. É essa daí, gente. Tá? É a letra C. Tá. Letra D. Se iniciou na Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII, o primeiro a centralizar o poder. Não. Henrique VIII governou por volta de 1500. Portugal já era um país formado havia 300 anos. Tá? Então a letra D também está errada. Questão 2. Que maravilha. Olha ela aí. Está todo mundo vendo aí? Sim. A centralização política nas mãos do monarca ou da monarca, quem é o monarca ou a monarca? Se for o monarca, é o rei, a monarca é a rainha, tá? Como o poder soberano, o que é esse poder soberano? Todas as ações partiam do rei, ou eram comunicadas ao rei que tinha que dar permissão para que alguma coisa fosse feita. Bom, então as coisas só eram feitas se o rei permitisse, se ele decretasse, se ele mandasse. Então, por mais urgente que fosse uma ação a ser tomada, o funcionário real não ia tomar essa ação antes da permissão do rei ou da ordem dele. Tá? Esse é o poder soberano dele. É o poder do rei absolutista, o rei do Estado moderno. Agora vem dizendo assim, ó, ele decretava as leis, arrecadava os impostos, ele determinava a cobrança dos impostos, mas ele também mandava e organizava os exércitos nacionais. Todas essas características, mediante o poder centrado numa única figura soberana, o rei, ficou conhecida como absolutismo monárquico, renascimento comercial urbano, movimento comunal ou capitalismo. Não é capitalismo, porque capitalismo é o nome que é dado ao sistema econômico e produtivo que a gente vive hoje, onde tudo é feito para poder ser vendido ou comprado. Tá? O movimento comunal também não é a letra C, porque foi o movimento que deu liberdade a algumas cidades que encaravam a figura do nobre, né, do senhor feudal, como um atrapalho para seu desenvolvimento. Letra B, renascimento comercial urbano, também não tem nada a ver com a figura do rei soberano. O renascimento comercial urbano, ele ocorreu na época em que não havia epidemias, não havia guerras, o comércio voltou a ser seguro, viajar pelas estradas também era mais seguro, e aí os comerciantes voltaram a comprar, voltaram a vender e a levar produtos de uma região para outra. E não tem nada a ver, né, o comerciante com cobrar impostos. Na verdade, o comerciante ele gosta mesmo de não pagar impostos, tá?
Então, sobrou a letra A aqui, ó, absolutismo monárquico. O rei concentrou tantos poderes na mão, né, que o poder dele era absoluto. E passou a ser chamado esse fenômeno de governo como absolutismo monárquico. Vamos para a próxima? Ficou alguma dúvida aí? Não, né? A 3 é para associar, ó. Olha que beleza. Na letra A está escrito burguesia. Na letra B, protecionismo alfandegário. Na letra C, capitalismo primitivo. Na letra D, metalismo. Na letra E, movimento comunal. E na letra F, burgo. Então tá bom. Aí aparecem as alternativas aqui para ser associadas de acordo com cada uma dessas alternativas. A primeira vem aqui assim, novo sistema econômico que surge por meio dos ideais mercantilistas. Está marcado o que aqui, ó? Capitalismo primitivo. O que é o capitalismo primitivo? O capitalismo primitivo é quando ainda não existia a indústria, o principal da atividade econômica no capitalismo comercial e primitivo era justamente a troca de mercadorias, a compra de uma mercadoria em Iporá, por exemplo, para vender lá em Israelândia. Chegava em Israelândia, ele encontrava uma mercadoria diferente, que não tinha Iporá. Ele comprava essa mercadoria lá para revender ela aqui em Iporá, e sempre lucrando com isso. Então, as mercadorias eram trocadas de uma região para outra, eram vendidas para obter lucro, mas nada era produzido em grande quantidade, como vai ser no movimento das indústrias depois. Então, nessa época ainda não havia o que nós chamamos hoje de indústria. A produção era mais artesanal e agrícola. Tá? E por que era chamado de capitalismo primitivo? Ah, porque era da época dos homens da caverna? Não, porque é a primeira forma do capitalismo. Esse primitivo aí quer dizer primeiro, capitalismo primeiro, tá bom? E nessa época também, uma das características da atividade capitalista era o acúmulo dos metais, que está aqui na letra D, o metalismo, depois a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque o dinheiro ele era feito de metal, eram moedas de ouro e de prata. Então, essa primeira aqui está na alternativa C, tá bom? Acúmulo de metais preciosos, já ligado ao capitalismo primitivo aqui, ó. Metalismo é o nome de uma política que os reis desenvolveram. Por que isso? Bom, se a moeda, o dinheiro, era feito de ouro e de prata, um rei que não controlasse suas minas de ouro e de prata, em pouco tempo o comércio do país dele iria à falência. Sem ouro e sem prata, não teria como fazer novas moedas. Sem dinheiro, sem moedas, não há comércio. Como é que as pessoas vão comprar e vão vender sem dinheiro? Não é mesmo? Então, os reis desenvolveram políticas de controle dos metais preciosos. As minas passaram a pertencer ao Estado. E quando não havia ouro e nem prata suficiente em cada estado, ele desenvolvia um controle dessas moedas, da quantidade de moedas que havia dentro do seu reino. E se fosse preciso, aí eles desenvolviam guerra de conquista, que foi aquilo que ficou conhecido como as grandes navegações, né, que chegou até a América, chegou na África, na Ásia, para conquistar novas terras onde houvesse mais ouro e mais prata. Para quê? Para fazer mais moedas, para o comércio continuar crescendo e o rei continuar enriquecendo o reino dele, com mais metais, mais prata, mais ouro, mais comércio, mas também muito mais impostos arrecadados, exército cada vez maior e mais poderoso. Metalismo. Tá? Proteção da economia pela entrada de produtos estrangeiros. Está aqui, ó, protecionismo alfandegário. Até hoje existe alfândega no Brasil. Em todos os países do mundo existe alfândega. Vamos imaginar que o Vinícius comprou um celular da China. Certo, Vinícius? Está ouvindo aí? Já Sim. comprou pela internet? Sim, Eu já comprei com internet? Pela internet. Alguma coisa pela internet você já comprou? Não. Não, mas imagine que você comprou um celular da China. Certo? Sim. Aí o celular que você comprou, ele custa 5 mil reais. Vamos falar assim. Mas você declarou lá na nota, e o comerciante concordou para pagar menos impostos, que o celular custou 500 reais. Quando chega no Brasil,
ele chega pelo porto ou pelo aeroporto. Então, tanto no porto quanto no aeroporto, ou na fronteira por terra, se fosse divisa com o Paraguai, tem uma alfândega, é um órgão de fiscalização do comércio, tá? Do comércio entre os países. Aí o seu celular vai ser avaliado pelos especialistas, eles têm o direito de abrir a embalagem para ver o que está lá dentro, para avaliar, certo? Eles têm autorização do governo para fazer isso. E os funcionários da alfândega vão avaliar se o seu celular vale R$ 500 ou se ele vale R$ 5.000. Se ele vale R$ 5.000, quer dizer que você mentiu na nota fiscal, né? E você vai ter que pagar a diferença do imposto. Entendeu? Sim. Na época dos reis absolutistas, das monarquias absolutistas, a alfândega ela funcionava muito mais do que isso. Ela tinha o direito de proibir a entrada de alguns produtos de outro país. Então, hoje você vai pagar imposto pelo produto que você comprou, mas eles não podem proibir a entrada do produto desde que você pague o imposto. Na época, eles podiam proibir. Quem dava esse poder? O rei. O rei determinava o produto que poderia entrar no reino dele e determinava também os produtos que não poderiam entrar, certo? Por que o rei fazia isso, essa proteção alfandegária? Era proteger o comércio do país dele? Também, tá? De repente, você poderia comprar seu celular aqui mesmo no Brasil, tem pessoas que fabricam o celular aqui no Brasil, para que comprar da China? Mas essa medida era também para preservar a circulação das moedas, do dinheiro, dentro do reino dele. Dessa forma, então, as pessoas compravam os produtos que eram feitos dentro do próprio país, ao invés de comprar de outro país. E o dinheiro não ia embora para outro país, ficava sempre dentro do mesmo país. Então, essa prática da proteção alfandegária, ela está ligada aqui ó, ao capitalismo primitivo e está ligada também ao metalismo, manter o dinheiro circulando dentro do próprio país. Compreendido isso? Sim. Referente às comunas ou às cidades libertadas, tá aqui, ó, movimento comunal. A gente já falou sobre isso, né? Em algumas regiões, os comerciantes e a população das cidades perceberam que a existência do domínio do senhor feudal atrasava o desenvolvimento da cidade. Então, eles passaram a desejar que acabasse esse domínio, essa interferência do senhor feudal nessa cidade. E essa libertação da cidade, ela poderia ocorrer tanto pela forma pacífica, quando a cidade comprava, né, o comerciante, a população pagava um resgate pelo valor da liberdade, e o senhor feudal entregava a administração da cidade para as pessoas, geralmente para o comerciante ou para o filho do comerciante, que havia estudado na faculdade, ou ainda, quando o senhor feudal resistia, a população fazia guerra e tomava essa liberdade à força. Tá? Cidades está associada a essa última coluna aqui, que lá em cima está registrado como burgo. Por que burgo? Burgo é uma expressão que era muito usada na França, na Inglaterra e na região da Alemanha, referente à cidade. Né? Aí você vai lá no lanchinho, né, lá no dogão, por exemplo, fala assim, eu quero um hambúrguer, eu quero um cheeseburger, eu quero um egg burger, não sei o que lá, tudo tem burger no meio. Por quê? O hambúrguer era um tipo de comida rápida preparada nas cidades que algumas pessoas passaram a fornecer para os comerciantes ou para as pessoas que iam nessas cidades na época, né, vinham de outra cidade ou das fazendas, e ia para essas cidades, os burgos, tá? À procura de produtos que eles não tinham e que eles desejavam comprar. Então, essa comida, esse hambúrguer, aquela carne prensada, temperada e feita rapidamente numa chapa quente, que é o mesmo hambúrguer que a gente conhece hoje. Quando você fala hambúrguer, não é todo o sanduíche sozinho, é só aquela carne que está lá no meio. Então, esse burgo era o nome que era dado para a região comercial. E aí ele passou também a dar o nome para um tipo de alimento. E depois ele passa a se referir o burgo à classe comerciante. Quem morava no burgo e praticava o comércio era chamado de burguês,
certo? Depois os banqueiros também vão ser chamados de burgueses, porque muitos burgueses deixaram de ser comerciantes e passaram a atuar como banqueiros, tá? Então, um dos vários nomes que foi dado para cidades na Europa, na época das monarquias nacionais, é burgo, tá bom? Nova classe que surgia lá em cima, burguesia, que a gente acabou de falar, né? A classe burguesa é a classe que praticava o comércio e que vivia dentro do burgo, certo? E lembrando que esse nome burgo ele foi usado pela nobreza, tá bom? Com certo desdém e desprezo com as pessoas que eram pobres ou que viviam do comércio, tá? E a igreja também ajudou a popularizar isso, também havia preconceito da igreja contra esse pessoal. Vamos agora para a nossa próxima questão, está quase acabando, graças a Deus, sei que vocês estão cansados de ouvir minha voz. Questão 4. Assinale D, verdadeiro, ou então F, falso. Bom, de acordo com o histórico da formação das monarquias, certo? A letra A está dizendo assim, uma das coisas que colaborou para a formação das monarquias nacionais foi a crise do sistema feudal. O sistema feudal é aquele sistema produtivo baseado na agricultura, na posse da terra, onde quase não havia cidades. E isso aconteceu, essa crise, na Baixa Idade Média. Isso é verdadeiro ou é falso? Eu marquei verdadeiro porque lá no nosso texto fala que isso é verdadeiro. Tá? Olha aqui, ó, com a crise do sistema feudal na Baixa Idade Média. Está bem aqui, ó, olha que bonitinho. Então, quando a gente lê o texto, a gente encontra tudo lá, quando o professor fornece o texto, né? A letra B está dizendo assim, uma das características do fortalecimento das monarquias foi o crescimento demográfico. E aqui está marcado verdadeiro. Vamos ver lá se também é isso, crescimento demográfico. Olha aqui, crescimento demográfico, ó. Bonito, né? O que é o crescimento demográfico mesmo? É o crescimento da população de uma cidade ou de um país, tá bom? Letra C, então está verdadeiro também aqui, letra C. O surgimento da burguesia e o desenvolvimento do comércio. A gente acabou de falar isso na questão 3, né? O surgimento da monarquia está relacionado ao surgimento da burguesia e ao desenvolvimento do comércio. Os burgueses, os comerciantes, enxergaram que muitas ações dos nobres prejudicavam o comércio. E, em vez de ficar brigando com todos os nobres, eles resolveram apoiar o fortalecimento do poder dos reis, emprestando dinheiro para os reis fazer um exército mais forte e controlar os nobres. Lembrando, o soldado luta por dinheiro, tá? Então ele era fiel a quem pagava o salário dele. Quem é que pagava esse salário era o rei. E o que o comerciante ganhava com isso? Bom, o comerciante emprestava esse dinheiro a juro e recebia o juro, mas também ele emprestava esse dinheiro já exigindo que o rei, quando fosse rei, unificasse os impostos e criasse uma moeda única em todo o território do reino dele. Na letra D, também está marcado como verdadeiro, ó, a expansão das rotas marítimas. Volta lá na questão 3, ó. Um dos fatores do desenvolvimento da monarquia nacional foi o metalismo, tá vendo aqui, ó? O que é o metalismo? A busca de novas áreas em que houvesse minas de ouro e de prata. As moedas eram feitas de ouro e de prata. Era preciso ouro e prata para fazer o dinheiro. Sem dinheiro, sem comércio, sem impostos. Sem dinheiro dos impostos, sem ter como pagar o salário dos soldados. Sem salário, os soldados não lutariam pelo rei só porque eram fiéis a ele. Os soldados lutavam pela fidelidade, mas também e principalmente pelo salário, tá bom? Letra D, então, é verdadeiro. E acabou. Agora vem a última questão, que é a questão 5. A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos 11, 12 e 15. Eu falei 11, né? É 12 que está aí no texto. Perdão, gente. Eu estou de óculos aqui, né? E às vezes ele me trai, tá bom?
nos países da Europa Ocidental. Bom, a Europa Ocidental é aquela Europa onde está Portugal, Espanha, França e Inglaterra. É claro que ainda tem a Bélgica e a Holanda, mas que eu falei para vocês que isso vai ser um pouquinho depois, né? Mas mesmo assim, vou deixar que já está assim, Europa Ocidental. Nas linhas abaixo, explique como aconteceu a formação da monarquia portuguesa e espanhola. Leia o primeiro e o segundo parágrafo do texto no início da nossa aula. Eu até já coloquei aqui, ó. Primeiro e segundo parágrafo. Lá no início mesmo, a formação das monarquias. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Esse processo ocorreu de maneira similar nos países europeus, entretanto, em tempos distintos. Mas ele perguntou para Portugal, né? Aqui começa a falar de Portugal. Em Portugal, iniciou no século XII, com a dinastia de Borgonha, e depois foi consolidado pela dinastia de Aves. Na Espanha, olha só, aí já está, no segundo parágrafo. Ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela, apresentando seu apogeu na dinastia de Habsburgo. Bom, como é que foi feita a união de Aragão e Castela, que eram dois reinos? Primeiro, houve um casamento para selar essa união, tá? O casamento do herdeiro de Aragão com a herdeira de Castela, Fernando de Aragão e Isabela de Castela. E o tal do Fernando dominava também um outro reino chamado de Leoa. Aí juntou todos esses reinos para formar a Espanha, tá? O resultado disso é que na Espanha, dentro da Espanha hoje, nós temos a língua espanhola oficial e mais 4 línguas lá dentro. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje não, tá bom? Nas ruas é obrigado a falar o espanhol. Em casa pode falar outra língua. Vamos lá na questão 5. Olha como é que está a questão 5. Bonitinha. Em Portugal, teve início no século XII, com a dinastia de Borgonha, que é a dinastia Afonsina, sendo mais tarde consolidada pela dinastia de Aves. Na Espanha, ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela. Ambos os países começaram o processo de formação dos estados nacionais com a expulsão dos árabes, dos muçulmanos, os islâmicos, que moravam lá naquela região desde o século VIII. Pronto, a atividade está prontinha e bonitinha. Ficou alguma dúvida, gente, nessa atividade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Ficou tudo Não. bem compreendido? Tem certeza? Sim. Olha, Então, pessoal, deixa eu só reforçar. Antes de vocês saírem, vocês colocam presente, o seu nome, a turma, presente e sai. Não esqueça, nossas aulas são sempre na segunda-feira, às 10h30 da manhã. Você tem até 10h40 para entrar dentro da sala do Meet. Semana que vem, provavelmente nós vamos estar fazendo o simulado, mas vai ter aula normal, tem um dia da semana que a coordenação vai jogar o simulado. Então, vão estudando, não deixe acumular as atividades, porque nós já estamos fechando a nota. Hoje, vocês vão fazer esse portfólio, que foi corrigido, e vem o simulado e a nota já está fechada. Então, assim, não deixe acumular. As atividades, ela é muito importante, porque sem atividade você fica sem nota. A cada mês, junta aquelas atividades, vale 100. Mês de abril era 100, mês de maio é 100, mês de junho é 100. Soma tudo e divide. Então, não deixe de fazer suas atividades. Dúvidas, procure a mim, procure o professor Rogério, que nós vamos estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Segunda, terça-feira, são os dias que nós temos plantões, fica por conta do aluno. Ligou, professor, não entendi isso aqui. Aí a gente vai lá e ajuda. Pode ser a tarefa atrasada que você não fez, que você não entendeu, pode. Eu estou fazendo a tarefa do dia 5 de abril, mas eu não estou conseguindo fazer. Você pode me ajudar, professor? Nós vamos ajudar. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Então, não esqueça, coloca seu nome, a turma presente e podem sair. Bom? Professor Rogério, oi, Maria.
Professor, eu fiz essa atividade antes da aula, porque eu não estava bem informada que ia ter a aula, né? Aí, o senhor pode liberar para mim refazer ou tem que deixar do jeito que tá? A Tilly vai Pode, responder. pode sim, eu vou liberar para você refazer, tá bom? É Aí Maria vai Cândido. estar lá, eu vou entrar no link e vou alterar lá para vocês poderem refazer. Tá bom, professor, obrigada. Por nada. Abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.